Isso inclui materiais, tudo que a gente fizer aqui. Outra coisa, você tá no computador, né? Tô. Esses pontinhos aqui, tá debaixo ali do lado do telefone, do Google Meet ali. Clica neles, por favor. Uhum. Depois clica em alterar layout e depois em destaque. Alterar layout. Destaque. Foi. É, tudo pra tela ficar maior, né? Você também pode passar o mouse ali onde tá escrito você, e daí tem. Tá você ali, né? Tem dois quadrados, tem dois risquinhos assim, você pode clicar neles e clicar em minimizar para aparecer melhor a tela. Tá. Beleza, vamos fazer essa conta aqui se é possível. Os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma altura e o mesmo diâmetro da boca. Neles são colocados líquidos até a metade de sua altura, conforme indicado. Tá bom. Representando V1, V2, V3. Bem, essa aqui tu acertou, né? O V1 era menor que o V3, que era menor que o V2. E tu colocou as equações, né? O professor pede que faça as contas. Mas o que que na equação mostra que um é maior que o outro, né? Isso que eu achei curioso aqui. Porque você só escreveu. Você não fez nenhuma conta Eu provando, não entendeu? fiz nada. É porque, na verdade, essa questão aí eu já tinha feito antes, eu já sabia qual era a resposta. Ah, tá. Bem, a ideia aqui, né? Bem, seria fazer uma, por exemplo, uma divisão das equações, né? Apesar de que tanto posso estar maluco, né? Mas tanto essa quanto essa é um cone, não é? Uhum. Então, se eles têm a mesma altura, o que muda é o fato desse cone aqui, né? Ele começar da boca, né? Que é maior. Então, claramente, esse cone é maior que esse. Então, não tem muita conversa. Mas agora, quanto a daí aqui você teria que fazer uma conta, tá? Sabe, o professor de matemática, ele é um cara frustrado, eu vou te dizer assim. Por quê? Porque quando vocês são. Nós, né? Eu também. Quando a gente era pequeno, a gente aprendia matemática com pedagogas, ou seja, pessoas que não estavam querendo ensinar matemática, elas têm medo até de matemática. Então elas ensinavam de um jeito muito direto ao ponto, assim, muito mecânico. O que eu quero dizer, quando for fazer uma prova, né, que vale nota na escola, você não pode escrever as coisas diretamente assim que nem você fez. Você tem que explicar como se fosse uma questão de português, de história, entendeu? Eu estou falando a real porque matemática é uma linguagem. Então você poderia Sim. dizer, por exemplo, o seguinte: claramente o primeiro é o menor, e de fato é, né? Pois ele começa de um ponto diferente do terceiro cone, que começa justamente a boca, região onde tem mais área, e assim causa um volume maior pela equação. Daí, pô, tu escreve a equação, bonitão, sacou? Daí o professor vai entender, pô, a menina, entendeu? Caso tu escrevesse alguma coisa errada, ele não ia te dar nota baixa, entendeu? Entendi. Porque pelo menos ele sabe que tu tá manjando a matéria, olha quanto texto tu escreveu. Agora, para encontrar o segundo, você teria que fazer assim, ó, a conta, né? Não de olho, ali tu fez de olho, vai dizer. Para encontrar qual é o maior volume, vamos comparar aquilo ali é o quê? É uma semisfera, né? Ou a base de um cilindro que seja. A semisfera e o cone. Então, como que vai ser essa comparação, né? Qual que é a equação aqui? Tu acertou na equação. A equação ali da semisfera vai ser desculpa, 4 terços de πr ao cubo, tá? Mas dividido por 2 porque é uma semisfera, certo? É Uhum. metade de uma esfera, pelo menos é o que o desenho aparenta. Ah, beleza. Então, o que que vai rolar aqui? Vai ficar igual esse 4 divide com 2, vai ficar 2 terços de πr ao cubo, certo? Uhum. Agora, tem um detalhe, né? O professor ele bolou uma questão que, assim, se vocês reclamassem, ele teria que anular, tá? Porque quem é que garante. Bem, porque quem é que garante que esse H aqui, minha amiga, não é um H gigante, né? Mas se ele tá dizendo que esse H aqui todo, foi isso que ele falou, né? Talvez, é igual a esse H, daí beleza. Daí beleza. Então, no caso, né? Que esse H não vai ser usado para nada na esfera, mas no volume vai, né? É.
Mas o que é bem curioso, porque a gente vai fazer uma conta sem relação quase nenhuma com esse H, né? 2H. H sobre 2, porque era metade, lembra? E daí é muito esquisito, né? Porque o H aqui nessa figura, olha como essa questão tem um monte de detalhes, se tu quiser, né? Se tu não quiser só chutar, que nem você fez. Esse H aqui, eu poderia dizer que é essa partezinha aqui 100, né? Que eu posso chamar de Hzão. Mais o R, né? Então, de certa forma, o Hzinho aqui depende de R, mas depende de Hzão que tu não sabe qual é. Então, por isso eu acho que o professor ele poderia até anular essa questão, sabe? Porque ela tem um erro de lógica nela. Não tem como saber direito os tamanhos aqui para tu poder afirmar com tanta veemência quem é maior ou quem é menor. Claro, de olho a gente vê claramente quem é maior ou quem é menor, né? Mas não é uma coisa evidente, né? Porque, por exemplo, olha só, dá para cortar coisa pra caramba aqui, se liga. Esse corta com esse corta com esse é todo aqui corta com isso. Vai ficar H sobre 4R. Tá vendo? Então sobra H, sobra R. Você poderia até substituir o H ali pelo H mais R. Mas e aí? Quem que é o Hzão, sabe? Então, teu professor viajou nessa, tá? Não dá para afirmar assim com tanta veemência. Vai depender do quão grande é essa altura em relação ao raio. Então, ele viajou, vamos dizer assim, ele viajou. Mas, tá bom, né? Se tu tirou a nota, tá valendo. Tá bom. Só quero que tu... errado, eu já ia reclamar. Eu só quero que tu saiba aqui, ó, que numa questão como essa, então, né? Além de escrever um pouco e deduzir algumas equações, se tu quer comparar uma coisa com a outra, tu tem que fazer a razão, tá bom, Ana? Tá. Isso, fazer a razão é fazer essa divisão de equações. Belezinha? Beleza. Vamos para a próxima. Vamos fazer todas, né? Como a gente tem 2 horas de aula, acho que dá para fazer tudo. Acho que Deixa sim. eu pegar a próxima aqui. Se tiver outra coisa que tu queira estudar, é só falar, tá bom? Tá. Mas acho que eu quero só isso hoje. Tá bom. Vamos fazer essa aqui. Tanque cônico, eixo vertical e vértice para baixo. Poxa, você desenhou certinho lá. Tem água até a metade de sua altura. Se a capacidade do tanque é 1.200 litros, determine a quantidade de água nele existente. Ah, essa aí tá muito fácil. Você Tá errou? fácil, eu não sei como eu errei. Pois é, essa aí é só jogar na fórmula, né? Porque o que que vai rolar? Vai rolar um cone, não é mesmo? Vai rolar um conezinho. E esse conezinho tem 1.200 litros. E ele tá cheio. Tem água até metade, na verdade, desculpa. Metade da sua altura. Então a altura tá aqui. E tem água até a metade, que eu vou dizer que é por aqui, tá bom? Ô, caramba. Vamos fazer o desenho pro professor entender tudo, né? Vamos dizer que aqui é metade da altura. Não é metade do volume, é metade da altura. Talvez tu errou nisso. Eu não vi direito o que tu errou ali, né? Mas ele quer saber até a metade da altura. Então, se ele quer saber até a metade da altura, e tu já sabe o volume, vamos escrever a equação do volume. Você sabe bem, πr ao quadrado, h sobre 3, certo? Uhum. E você já sabe qual que é o, vamos dizer assim, o volume. Que é volume é medido em litros, né? Então, nessa brincadeira aqui, ó, você pode encontrar algumas coisas já. Então, vamos colocar aqui 1.200, uma informação que a gente tem. Bem, pior que não era tão fácil assim, para falar a verdade. Porque ele não deu raio, né? Se ele tivesse dado raio, seria fácil. É Muito bem. 120 ou é 1.200? Não foi aqui, agora foi. É. Beleza. Agora a gente precisa diminuir a altura pela metade. Então a gente vai pegar essa equação, que é daquele nosso cone, a gente vai repetir ela. Só que no lugar de H, eu vou colocar H dividido por 2. Certo? Uhum. Bem, ou melhor dizendo, né, dá para fazer isso dessa forma, mas eu acho que vou fazer de uma forma melhor para ti. Obrigado, mano.
Eu vou escrever uma equação de um novo volume. Então, na matemática, quando a gente está falando de um novo volume, ou qualquer coisa nova, a gente chama de linha, tá bom? Uhum. E vou escrever tudo que era o mesmo ali, porque o raio continua o mesmo. Pior que o raio do volume não continua o mesmo, né? O raio também muda, né? Esse é o problema. Concorda comigo? Não é só a altura que muda. É Concordo. o raio muda também, né? Uhum. E aí, qual que é a questão, então? Foi isso que tu não conseguiu resolver, né? Ao colocar a alteração do raio ali, pelo que eu tô vendo. Você só simplesmente dividiu o volume pela metade. Então tá aí teu erro. Aqui, eu vou te falar, eu fiz uma questão como essa ontem, por isso que tá fresca na minha cabeça. Porque senão talvez eu também teria esquecido já como é que faz. Mas o negócio é o seguinte, você tá vendo que eu desenhei uns triângulos aqui? Uhum. Um cone é um triângulo, se tu parar pra pensar em duas dimensões, né? E esses triângulos, eles não são qualquer triângulos. Eles são triângulos equivalentes. Você sabe o que é um triângulo equivalente? Sim, são semelhantes, né? Exato. Então, isso tem uma coisa muito interessante, porque qualquer duas retas, né, paralelas, assim como é o caso aqui dessa tampa aqui do cone, a tampa aqui de água, de fato, né, elas têm que ter a mesma proporcionalidade, né, de alguma outra reta que tu está trabalhando na formação desses triângulos, que será a altura, né? Se essa altura aqui, olha só, né, essa, de acordo com o enunciado, é metade dessa, concorda comigo? Uhum. Então significa que o diâmetro aqui é um valor e aqui vai ser metade desse valor, entendeu? Sim. Então, bem, se o diâmetro é metade, o raio também é. Então, se a altura diminuiu pela metade, o raio também tem que diminuir pela metade, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Então vamos escrever aqui, para o teu professor entender de onde tu tirou essa lógica. Por semelhança de triângulos, se a altura diminuiu a metade, o raio também deve diminuir. Então, nessa nova equação do volume, você não vai só colocar H sobre 2 aqui no lugar de H. No R também vai ser R sobre 2. Então, R sobre 2, porque mudou isso também. Tu entendeu a lógica de ter mudado? Alô? Oi, Alô? Alô? desculpa. Tô aqui. Entendeste a lógica ali de eu ter mudado o Entendi. raio? Beleza. Estou construindo só uma nova equação com parâmetros semelhantes aqui, proporcionais, né? Isso aí. Então eu não sei qual é o volume aqui. Na real é o que ele está pedindo, né? É isso aí. Então vamos dar uma resolvida nessa conta. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar todos esses números novos que surgiram aqui debaixo do H e do R lá para baixo. Então vai ficar π, r ao quadrado, h. E do r ao quadrado, fica r ao quadrado, mas fica 2 ao quadrado também, que é 4. Então vem o 4 para cá. E aqui vem esse 2 também. E aqui vem esse 3 também. Então a gente pode dizer o seguinte, olha só, com uma matematiquinha básica. Eu acho que tu tá acompanhando. Se não tiver, fala, tá? Tá bom. Tá bom. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. A única diferença que tem da equação lá de cima é esse 4 vezes 2, que é 8. Então eu vou deixar esse 1 oitavo aqui para fora. E aqui vai ficar πr ao quadrado h sobre 3. Note que eu fiz só matemática, né? Eu dei um jeito nas diferenças que aconteceram aqui quando a gente pegou só metade da altura. Deixei em evidência essas diferenças aqui, multiplicando πr ao quadrado h sobre 3, que é igual a 1.200. Olha só. πr ao quadrado h sobre 3 é igual a 1.200 para o nosso caso. Verdade. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar o πr quadrado h sobre 3 por 1.200. Beleza? Beleza. E daí, quanto é que fica 1.200 dividido por 8, né? Dá para dividir bastante aí. Fica 600, 300, 150, 75, eu acho. Falando de cabeça, então capaz de errar. Tu pode usar a calculadora na prova? Não. Então vou ter que fazer na mão, né? Eita. Eu acho que é 150 só, não. Ah, é? Não sei. É. Acabei de acordar. Mas sim, é 150. Então, 150 o quê? Litros, né? Não pode errar a unidade. Não. Sacou, menina? A gente resolveu a conta na prática de um jeito que vocês, assim, no ensino médio, vocês não estão acostumados, né?
Vocês estão acostumados a resolver conta jogando os valores, né? Você achou, assim, provavelmente você achou que você deveria achar o valor do R, achar o valor do H, né? É isso que a gente pensa na escola. Tem que achar o valor de cada letrinha. Mas não é assim, tá? Não é assim sempre. A gente tem que focar no que o problema está pedindo. E nas informações que ele deu. Ele deu pouquíssima informação aqui. No fim, tu teve que usar até semelhança de triângulo para achar alguma relação para resolver, né? Uhum. Entendeu? Então foi isso. Vamos recapitular? Tá aqui Vamos. a equação do volume. E a única informação que ele nos deu é que para este cone inteiro, né? Cheio de coisa, cheio de água, o volume seria 1.200. Muito bem. Só que nós não estamos cheios de água, nós estamos só com a altura até a metade. Então, aí, se a altura está até a metade, de acordo com a semelhança de triângulos, o raio também tem que estar só pela metade. Afinal de contas, esse triangulinho aqui é semelhante ao triângulozão, tu está falando do mesmo cone, né? Então eu coloquei todos esses elementos numa equação de um novo volume. O mesmo raio, só que pela metade e a altura pela metade. Aí quando eu resolvi essas matematiquinhas, eu joguei todos esses números aqui para baixo para ir organizando. Organizando para quê, professor? Para que aparecesse justamente os mesmos elementos que são algo que eu conheço. Eu tenho que sempre levar minhas contas para algo que eu conheço. E o que eu conheço é tudo isso aqui junto. Eu sei que tudo isso aqui junto dessa forma é 1.200. Então ficou 1.200 sobre um oitavo, 150. Beleza? Beleza. A gente está aqui para ver se tu aprendeu mesmo, né? Lembra que tu me falou isso? Uhum. Então eu vou querer que tu refaça essa questão, porque ela é bem didática, né? Tá, Pode ser? pode Claro, eu tô ser. aqui para te acompanhar, mas o negócio é o seguinte, né? Eu sou meio socrático a hora que eu ensino. Sócrates é aquele cara que disse só sei que nada sei. Ou seja, você só aprende quando você percebe o que não sabe, entendeu? Então eu Sim. quero que você perceba as dificuldades, porque eu fiz essa questão ontem, né? E trabalho com isso há 15 anos. Então, para mim, eu sempre vou pelo caminho certo, eu faço de um jeito fácil. Parece fácil, né, para ti que tá vendo. É, eu explico bem e tal. Agora, para ti, não, né? Primeira vez que a gente tenta, às vezes é complicado. Então tenta fazer aí, olhando o mínimo possível, mas eu vou te mandar, tá? A questão. Se tu Tá, precisar dar uma coladinha, tá lá. tá, eu vou Qualquer refazer. coisa eu tô aqui, mas tenta fazer o máximo sozinho não, tá? Vou me mutar aqui rapidinho, tá? Só pra. Sem problemas.
Foi. Consegui. Chegou na resposta? Aham. Da mesma que eu? Sim. Poxa, você é boa, hein, de matemática, eu gostei. Parabéns. Vamos Obrigada. ver a próxima, então. Beleza. Às vezes o que falta pra vocês é mais saber expor, né? Porque, meu, ahn, ficar fazendo uma conta toda sem dar uma explicação do que você tá fazendo é muito ensino fundamental, sabe? Porque isso aqui é um problema real, cara. Um tanque de água e tal. Tem que escrever um pouco sobre o que tá rolando, né? Tipo, eu fiz lá na primeira questão, fiz um pouco nessa. Recipiente cilíndrico cujo raio da base é 6, não tem uma certa altura. Tá. É um cilindro com uma altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subir 1 centímetro, então o raio da esfera é. Essa tu errou? É. É. Bem, mas o teu desenho ficou show. Vamos ver aqui. Tá aqui. Aqui o professor devia ter dado uma notinha naquele desenho. Ficou bem legal. Não, Tá aqui. aquele desenho ali já era da questão. Ah, tá. Pensei que era tu que tinha feito. Tá. Então tem um cilindro horrivelmente desenhado aqui. E tem um pouco de água. E a água subiu um pouco, né? Sem o cilindro tinha uma determinada quantidade de água. Só que quando tu coloca o cilindro, né? O que que vai acontecer? Coloca a esfera, desculpa. Pelo princípio de Arquimedes lá, né? Ela tá ocupando um volume. E assim vai parecer que ela vai ocupar mais do que deve estar ocupando. Ela tá ocupando um volume. E, obviamente, né? A água não pode ocupar o mesmo lugar. Então é aquele princípio lá, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, certo? Uhum. Certo. Portanto, um pouquinho de água subirá. Essa diferença é o 1 centímetro que ele citou no enunciado, não é mesmo? Só isso. Um pouquinho. Então, de certa forma, o volume de um cilindro de água aumentou, né? Nós aumentamos esse 1 centímetro aí de volume. Então, na prática, né, já que pelo princípio de Arquimedes, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, o volume de água aumentado, ou seja, esse de altura de 1 centímetro, é o mesmo volume da esfera. E essa parte nova aqui é o mesmo volume da esfera. Tudo bem para você? Tudo bem. Beleza. Isso aqui também é um cilindro, né? Só que ele parece um disquinho assim, mas ele é um cilindro. Só que é um cilindro com uma altura bem pequena, beleza? Beleza. Então vamos chamar assim de volume, né? Que é o volume que nos interessa aqui. O volume de um cilindro, que eu acho que tu lembra que é πr quadrado h, né? Sim. Beleza. Isso é igual ao volume da nossa esfera. É o mesmo volume. E o volume de uma esfera, né? É 4/3 de πr ao cubo. Esses dois volumes são iguais. E agora, o que que a gente faz para chegar na resposta, então? Iguala. Boa. Ou você pode já diretamente dividir as duas coisas. Das duas formas estaria certo, tá? Mas já que tá um embaixo do outro aqui, eu já vou dividir. Daí vai cortar esse com esse. Vai cortar esse com esse. Vai cortar isso tudo com isso. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem. Daí fica aí em cima só H. Embaixo fica 4/3 de R. Então eu posso, por exemplo, ele tá pedindo o quê mesmo? Tá pedindo raio, né? Tá. Sai tudo isso aqui que tá aqui embaixo, dividindo pro outro lado, multiplicando. Matematiquinha básica. E parece que você tá bem na matematiquinha básica. Sei lá, não sei não. Isso que eu fiz aqui foi estranho pra você? Passar esse cara. Não, não, não. Ah, então tá bom. É porque tem aluno que chega na faculdade e não sabe fazer conta de fração. Então eu preciso saber exatamente o que tu sabe, o que tu não sabe, né?
Então é bom eu fazer essas perguntas assim, beleza? Uhum. Então tá bom. Como aqui tem 4 terços multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, então é simplesmente uma inversão, né? Vai ficar 3 quartos de H. Pronto. O raio é 3 quartos de H. E nós temos o valor de H, né? Ou não? Um. A altura de água subiu 1 centímetro, exatamente. Então o raio é 3 quartos de centímetro, que é 0,75. 0,75 centímetros. Ué, mas não tem a opção 0,75 centímetros lá? Como assim? Não tem. Ah, mas eu também sou um jumento. Desculpa. Eu esqueci de uma coisa. É o óbvio. Tu percebeu meu erro? Dá uma Não. pensada no meu erro aqui. Deixa eu ver. Jogo dos 7 erros. Procure um erro aí. Não sei, ele falou que o raio da base é 6, né? Isso, o erro tá por aí, exatamente. É, acho que a gente não botou, né? Exato. Eu cortei raios que têm tamanhos diferentes. A gente só pode cortar coisas que são iguais, né? Só que o raio da esfera não é o raio do cilindro, sacou? Uhum. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar de. Vou ter que apagar, né? Ficou uma caquinha aqui. Ai, que desnecessário. Vamos chamar de Rzão aqui. E vamos pôr isso no desenho, né? Esse aqui é o Rzão. E este é o Rzinho. Que ele é menorzinho, né? Então é R ao quadrado. E aqui R ao cubo. Daí toda essa matemática maravilhosa aqui vai ter que ser apagada, deletada. Beleza, então vamos lá de novo. 1 igual ao que sobrou lá, R quadrado H sobre 4. Tu tem que acostumar a fazer as contas com letras primeiro, tá? Do que ficar jogando número. Porque tem muita coisa que corta. Então ajuda bastante tu fazer com letras primeiro, né? Tu percebeu que a questão 2, por exemplo, só dava para resolver com letra. Nós estamos interessados no raio da esfera. Então, vamos isolá-lo. 3 quartos, R ao quadrado H. Então vai ser a raiz cúbica, meu, mas tu não pode usar calculadora e caiu raiz cúbica na prova, como assim? Se bem que então, talvez não seja isso. Qual que é o valor do raiozão? 6, você falou. Então, 6 ao quadrado. E a altura é 1. Beleza. Tudo bem até aí? Tudo. Então, vai ficar 36 dividido por 4, né? Porque aqui vai dar 36. 36 dividido por 4 dá 9. Então, vai ficar 9 vezes 3, que é 27. Pegou a conta que eu fiz? Peguei. Uhum. Muito bem. E qual número ao cubo é 27? 3. Exato. Então, viu? Às vezes a gente não pode ir direto para aquilo que a gente pensa que tem que fazer, né? No caso, eu pensei aqui que tinha que fazer raiz cúbica, mas, pô, talvez, né? Olhando assim fique mais fácil. Ou não também, né? Por saber isso aqui tá resolvido. Mas é Pô, isso aí. cara, eu botei 4, quase que eu sei. Quase, faltou pouco. Pode crer. Então vamos recapitular. Temos um cilindro sem a esfera, colocamos a esfera, ela afundou, então ela ocupou o volume de água que subiu. Então, o volume da esfera é justamente o volume de água que subiu. Por sinal, era assim que por isso que é o princípio de Arquimedes. Assim que os caras antigamente eles mediam uma coisa para ver se ela era de ouro mesmo, né? Porque, né, se tu quiser saber se um material é de ouro, uma coisa interessante para ter certeza é a densidade, né? Que o ouro tem uma densidade bem específica, diferente do aço, do chumbo, etc. Certo? Então, por exemplo, eles tinham uma coroa. Eles não sabiam se a coroa era de ouro. Daí o que eles faziam? Eles pegavam essa coroa e jogavam na água. Daí ia sair uma quantidade de água, ou ia aparecer assim, que nem aparecer 1 centímetro ali, ia mudar o volume, certo? Muito bem. Aquilo que subiu de água é o volume da coroa, que é uma coisa que não dá para calcular o volume com um instrumento, com uma régua, né? Tu tinha que usar esse princípio, então.
Daí você calculava o volume e colocava uma balança, calculava o peso com a massa e com o volume, você saberia encontrar com uma divisão a densidade do material que a coroa era feita. Daí eles viam se essa densidade batia com a densidade do ouro. Se batesse, a coroa era de ouro, senão era uma falsificada, entendeu? Uhum. O processo era esse. Então tá, o volume de água que subiu, que é um cilindrinho, fica difícil de observar, mas de fato é um cilindrinho, é igual ao volume da circunferência. Então, se eles são iguais, eu dividi, porque volumes iguais dividiu dá 1. Cortei o que dá, toma cuidado para não cortar os raios que não são iguais. Fiz um monte de matematiquinha algébrica aqui, cheguei nisso, pronto, 27. Raiz cúbica, raiz cúbica 3, beleza? Beleza. Parece fácil eu fazendo, né? Parece. Pois é, chega pra gente fazer assim, não é tão fácil, não. Eu tenho que te pedir pra fazer uma conta ou outra. Mas essa aqui tá de boa. Achei ela de boa. Vamos pra próxima. Ó, essa aqui eu quero fazer diferente, tá? Já que a Tá. gente quer aprender. Eu quero que tu tente primeiro. Tá. Tu tenta por uns 5 minutinhos e tal. Eu até preciso ir no banheiro. E não olha o que tu fez. Esquece o que tu fez. Esquece totalmente. Uhum. Tenta chegar em alguma coisa, tá? E daí tu me manda o que tu fez. Eu quero ver como é que tu tá desenvolvendo essa conta agora que tu já tentou uma vez. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Já volto. Só um segundo. Tá.
Certo. E aí, como vai o desenvolvimento? Acho que tá indo bem? Eu acho que sim. Deixa eu ver, tô quase acabando. Uma foto quando terminar, tá? Tá. Tá, acabei. Pode mandar a foto. Vamos ver seu desenvolvimento e vamos ver se tá certo, né? Porque você não sabe a resposta Ih, calma certa. aí. Calma aí. Eu fiz uma Erro? conta errada no final. Ah, tá bom. Resolve aí e manda outra Pera aí. foto. Tá. E qual é a matéria que o professor começou a passar agora? Coisa nova? Como é que é? É probabilidade. Ah, isso aí é bem pior. É bem pior. É por isso que eu tô tentando aprender o básico, entendeu? Geometria básica, pra depois eu faço. É, infelizmente, né? Uma matéria não tem praticamente nada a ver com a outra, né? Não. É, probabilidade é chato, cara, porque tu não consegue ver as coisas como a gente tá vendo aqui, né? Tá. Vou mandar de novo. Foi. Oi? Vamos ver. Ah, agora sim. Vamos ver. Tem um desenho de um cilindrinho. Ah, vamos ler. Em um tubo enche um cilindro com altura, raio básico, com esferas tangentes ao mesmo e tangentes entre si. Tá, você não desenhou, né? Calcule o volume interior ao cilindro e exterior às esferas. Tá, mas quantas esferas? Então, pelo que eu entendi, eu não sei se tá certo. Isso que eu não tinha sacado na hora da prova, mas eu acho que eu entendi agora. Porque é como se fosse uma esfera em cima da outra, né? Aham. Então, no final, eu só substituí o raio, que era o raio igual da base. Aí, isso que eu consegui fazer. Tá, mas. É porque eu acho que não importa a quantidade de esfera, importa quanto elas têm de volume juntas, entendeu? Tá, então no caso é uma esfera assim, né? É uma esfera É, aqui, outra esfera aqui. isso, É que isso eu que eu... tava pensando que poderia ser como no teu desenho, né? Teu desenho me enviesou. Olha só como o desenho estraga, né? Eu tinha olhado teu desenho e pensei que poderia ser quatro esferinhas, né? Embaixo e tal. Não, exatamente. O desenho da prova eu fiz errado. Aham, tá. Bem, daí beleza. Daí você falou que é πr ao quadrado mais volume que sobrou, né? Mais o 4 πr ao cubo. Tá, mas tu colocou uma esfera só, né? Colocar 4 πr ao cubo significa que você colocou que é uma esfera só. Mas eu não poderia. Ah, é verdade. Então, como é que eu vou saber quantas Pois é, esferas é? esse é um problemão, eu também não sei. Ah, que droga, hein? Mas a gente pode dizer que. Vamos dizer o seguinte: eu não sei quantas esferas são, né? Mas eu sei que a quantidade de esferas tem a ver com a altura, né? Porque se a altura for. Bem, a altura tem a ver com o raio da base. Tem uma relação com o raio da base, certo? O raio da base é o raio da esfera também. Sim. Uhum. Então, se aqui nós temos um raio de 2, né?
Então significa que a gente vai ter quantas dessas de raio 2? Vai ter uma. E aqui tem 4, certo? Certo. Só que a altura é 20. Então 4 vezes 5, 20. Portanto, a gente tem que ter 5 esferas. Ah, tá. Então esqueci Sacou? disso. É só isso. Então aqui tu tem que multiplicar por 5, tá? Tá. Beleza. Então a lógica é essa. Que sacanagem, meu. Meu Deus. Alô? Oi, eu tava esperando você terminar a continha. Ah, tá, desculpa. Eu acabei já. Ah, tá, beleza. E agora deu quanto? Deu 1,5. 1,5? É. É, espera-se que seja menor mesmo. Beleza. Show, show de bola. Então tá bom. Só cuidado com esses detalhes, né? Porque veja como um desenho deixa mais claro as coisas, né? Desenho bem feito, né? Então você sempre tem que desenhar essas questões aí. É. Às vezes a gente quer fazer as coisas direto, né? Resolve direto com a primeira fórmula que parece que funcionou, mas tá errado, definitivamente. Comprimento de uma cadeira cilíndrica terminada por duas esferas é L igual a 4 metros. Calcule a altura H e o raio R da parte cilíndrica de modo que a área total da cadeira seja 4π metro quadrado. Nossa, falou de cadeira aqui, cadeira cilíndrica. É um cilindro, então, né? Terminada por duas semisferas. Então vai ser tipo um cilindro com uma esfera aqui, meia, né, na verdade. Nossa. Desculpa. Deixa eu pegar aqui e fazer o seguinte para ficar bonito, ó, assim. Eu corto metade para um, metade para outro. Ah, beleza. Um pouco melhor. O comprimento de uma cadeira. Eu acho que ele está falando. Bem, daí eu não sei se ele está falando de tudo ou se ele está falando só da parte cilíndrica, né? Mas eu acho que ele está falando de tudo, tá bom? Tá. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Isso mede 4. Calcule a altura H e o raio R da parte cilíndrica, de modo que a área total da cadeira seja 4π metro quadrado. Você conseguiu fazer essa? Eu ganhei Não. meio certo, mas. É. Meio certo não existe, true. Ditado é comum. Mas você é do Rio, né? Você não conhece Racionais. Não. Então deixa quieto. Bem, tem que entender exatamente o que está acontecendo aqui, né? Nós temos o que seria um cilindro, só que com
semisferas nas pontas. Então, se ele está pedindo a área total, é a área do cilindro mais a área da semisfera, certo? Certo. Então você pode dizer que a área total, vamos pensar só em área total agora, né? Vamos focar no que o problema está pedindo, sempre no que o problema está pedindo. É igual a área do cilindro, que é 2πr vezes o comprimento. Mas quanto que é o comprimento do cilindro, né? É só isso aqui, não é o L todo. Eu penso dessa forma. Então, o professor devia ter deixado mais claro, não sei. Mas eu acho que então vai ser o L menos esse R e esse R aqui. Ou É, seja, menos 2R. dois Rzinhos. Beleza. Então, concorda comigo que a área, né? Só a parte externa. É isso? Isso. Beleza. Então tá bom. Agora não é só isso, né? Nós temos também a esfera como um todo, né? Porque eu posso pensar em duas semisferas ou junto as duas e ter uma esfera inteira. Então eu vou colocar aqui mais, né? 4πr ao quadrado. E tem um detalhe que eu errei aqui. De novo, eu ia errar a mesma coisa. Esse raio do cilindro não é o mesmo Rzinho. Não é É o... 4πr ao cubo? Não, a gente está falando de De área, não área. de volume. Certo. Certo? Então tá. Ó. Área total vai ser 2πr, sendo esse R o raio do cilindro, tá? Bom, cilindro, lembra? Então ele tem um raio R, zão. 2πrl, que é o comprimento do cilindro, para eu ter a área lateral, né? Uhum. Mais a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Tudo bem, né? Tá. Mas a gente tá fazendo volume mais área? Não, é tudo área aqui. 2πr. Ah, R ao quadrado, né? Normalmente. Pra... πr ao quadrado é a área. O Pi. comprimento de uma circunferência é 2πr, né? Então por isso que tu usa o 2πr vezes o L para pegar a área. Entendi. Beleza? Beleza. E agora é só jogar valores ali, né? Ele quer saber a altura H e o raio R da parte cilíndrica de modo que a área total seja 4π metro quadrado. Então aqui é 4π metro quadrado. E ele falou qual é o Rzão? Não. Então a gente vai ter que deixar. O L ele falou que é 4. Daí dá para simplificar umas coisas, né? Pi. E dá para cortar os numerinhos aqui. Vai ficar 2 igual a R, 4 menos 2R, mais 2R quadrado. E agora, meu, o problema é esse, né? Não tem informação suficiente para achar quem é o Rzão e quem é o Rzinho, entendeu? O Rzão e o Rzinho não são iguais? Não, ele não falou isso no enunciado. Putz, pior que são, agora que tu falou. Não, né? São. Meu, que droga. Aqui que era para eu ter considerado igual, eu não considerei. Vamos escrever aqui. R e R são iguais, pois a esfera tem o mesmo raio do cilindro. Afinal, ela está perfeitamente encaixada, né? Então, eles são iguais. É. Que beleza, que beleza. Que bom. Muito bem observado, moça. Os 2R quadrado mais 2R quadrado. E daí esses R quadrado se corta, né? Que maravilha. E a gente acha que Rzinho é 1/2. De metro ou de centímetro, né? Sei lá. Metro. Meio metro. Então, o Rzinho é igual a Rzão, né? Então, Uhum. também o Rzão também é meio metro. Beleza? Sim. Calcule a altura H. Altura H é o quê? Faltou a altura H. Altura H. Altura H é essa parte de dentro aqui, ó. Ah, tá. Então Então vai seria. ser simplesmente 4 menos 1, né? Que é 3. Seria 3. Exato.
Nossa, meu H tá feio. Agora. H é 3, beleza. Muito bem. Nossa, abri minha porta sozinho. Vamos para a próxima. Essa era a 5. A 6 parece mais longa. Você errou ela completamente. A terra retirada na escavação de uma piscina semicircular de 6 metros de raio e 1,25 de profundidade semicircular. É tipo metade de um círculo, como se fosse uma meia-lua, assim. Foi amontoada na forma de um cone circular reto sobre a superfície horizontal plana. Tipo um castelinho de areia, assim. Admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 graus com a vertical e que a terra retirada tenha volume 20% maior que o volume da piscina. Nossa, que questão, hein? Tem que fazer as coisas bem aos poucos aqui. Então, vamos desenhar um semicírculo. Se eu conseguir, né? Mas vai ser um negócio meio assim. Certo? Certo. E ele tem uma certa profundidade aqui. Nossa, ficou horroroso. Mas você entendeu que isso aqui vai ser a nossa piscina, né? Sim. Opa, então até vou pintar de azulzinho de piscina. E vamos colocar algumas informações aqui. Ele falou que aqui é 1,25, né? Vou chamar de H. Tinha que deixar um pouco mais reto isso, mas não vai dar certo se eu deixar. Tu entendeu? H é 1,25. E o raio 6. Amontoada na forma de um cone circular reto. Então, esse negócio tem um volume, que vai ser igual ao volume do cone. Beleza? Beleza. Bem, não vai ser igual, né? Vai ser 20% ali, né? Porque ele fala assim, e que a terra retirada tenha volume 20% maior do que o volume da piscina. Então, mas tem uma relação com o volume da piscina, que é de 20%. Beleza, o que, que ele falou desse cone? Admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 com a vertical. Beleza. Isso é muito bom. 60 com a vertical. Ou nem tanto, né? Mas pelo menos vai ser ângulos notáveis. Que é 60. Tudo bem? 60 com a vertical. Beleza. E ele tem um volume, que é 20% a mais que o volume da piscina. Então a gente pode dizer que ele é 1,2V. Porque 20% não é multiplicar por 0,2? Digamos que tu queira. Digamos que tu tenha R$ 100, Ana. R$ 100. E você queira pegar 20% de R$ 100. Você sabe que 20% de R$ 100 é R$ 20, né? Uhum. Pois é. E R$ 20 não é pegar 100 e multiplicar por 0,2? Sim. Pois é. Só que como eu quero mais 20% maior, eu quero mais 20%, então tem que multiplicar por 1,2, porque eu mantenho 100, mas eu coloco mais esse 0,2, entendeu? Sim. Beleza, então tá bom. Se tu entendeu, tá entendido. Agora ele quer saber a altura do cone. Ele quer saber esse agazão aqui. Então a gente vai ter que fazer um monte de conta aí. Mas o meu desenho tá ajudando bastante, eu acho, já, né? Tá E você sim. pode encontrar isso aqui como metade do volume de um cilindro. Isso aí é um cilindro, só que é metade. E aqui ele falou o ângulo, né? E você sabe a equação do volume do carinha. Vai sobrar na equação do volume dele só o H. Né? Beleza? Beleza. Então, tá bom. Eu preciso ir no banheiro de novo, tá? Tá. Eu Tenta vou tentar começar fazer. e me manda uma foto quando você terminar. Mas tá Tá. tudo aí, tá com a faca e o queijo na mão. Tá. Beleza? Já volto.
Talvez tu tenhas que utilizar o fato do ângulo ali para encontrar alguma coisa associada ao raio do cone, tá? Talvez função sendo cosseno tangente para isso também. Só uma dica, já volto.
Eu acho que eu não consegui, não. Alô? E aí, será que você conseguiu? Essa questão não era das mais triviais, não, né? Alô, alô, alô. Oi? E aí, Eu acho que não consegui, não. me manda o que você fez pra gente ver Tá, qual foi o problema. então. Calma aí. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu dar uma reduzida. Tá, você supostamente encontrou o volume ali da nossa primeira figura. 144π. Eu vou só confiar. Confia, não. Peraí, por que tu usou a equação de volume 4 terços de πr ao cubo se era um cilindro? Meu Deus. Eu achei que. Ah, não sei por que eu pensei que fosse mais diferente. Ai, sei lá. Tudo bem, vamos deixar Pensei isso que para fosse errado. depois. Daí tu colocou um 4 aqui. Que isso? A gente não tem um tamanho. Ah, não, é um H. Beleza. É o Tá, H, faltou uma perninha. Faltou uma tudo perninha. bem. Daí tu escreveu aqui certo que o volume do cone é esse. Daí tu jogou o que tu achava que era o volume do cone, cortou o π e daí tu tinha RH. E daí tu colocou que o Calma, R. deixa eu tentar refazer. Não, não, tudo bem. Eu só quero ver se a parte trigonométrica você fez certo. Você substitui o R por H raiz de 3, porque você fez o teorema de Pitágoras ou a tangente, qualquer coisa do gênero, e achou que tinha essa relação entre os dois, né? É. Perfeito, perfeito. Ó. Tirando então esse erro aqui, tá tudo certo. Tá, então deixa eu refazer aqui, calma. A parte difícil você fez. A parte difícil era aquela parte da trigonometria ali. Mas aí seria dividido por 2, né? PR vezes Πr ao quadrado H, já que é o dividido volume, né? por Dividido 2. por 2. Né? Tanto é que tu nem colocou o H do cilindro ali. É. Por isso que eu achei estranho, porque eu não usei, entendeu? Sim. Aí foi. Eu achei por isso que eu sabia que tava errado. Mas tirando isso, tudo certo. Ai, que bom. Caiu sua net, Ana? Eu acho que eu caí, mas voltei já. Eita. Tá chovendo aí no Rio? Não, Aqui tá.
Estranhei até minha net não ter caído ainda. Você mora na capital? Não, eu moro em Niterói. Ah, entendi. Lá do outro lado da ponte, né? É, ai, não. Não? Eu Não, não sei como é que funciona, mas um dia eu fui aí e que me aparentou assim que o que diferenciava a capital de Niterói era uma ponte. não, sim, é porque, tipo assim, eles usam isso, tipo, pra zoar a gente, sabe? Ah, tá. Que, tipo, do outro lado da ponte. Mas, tipo, literalmente É do tipo outro uma lado. zoeira interna, assim, e literalmente É, é, uma pode crer. disputazinha. Calma, o volume do cone é 1/3 de πr altura, né? O volume de um cone É, é πr quadrado h sobre 3, né? π. Só que a parte do cone tu acertou, o que tu errou foi a parte do cilindro ali. Calma. Acho que eu consegui, hein? Acho que eu consegui. É, deu quanto aí? Deu 3 metros. Quanto? 3, 3. 3? É, a altura deu 3. Beleza, é isso aí. É isso? Eu vou te mandar aí pra você ver. Só achou um novo volume e fez o mesmo resto de conta, né? Uhum. Perfeito. Show de bola, é isso mesmo. Tipo, Bem, acho que terminamos tua prova, né? terminamos. Agora, será que ele pode fazer a minha outra prova? Claro, envia aí. Que a gente faz álgebra e geometria, né? Não é mesmo? Aham. Aí, só deixa eu tentar achar aqui. Um segundo. Nossa, cadê meu celular? Sumiu, só um segundo.
Ah, tá. Pronto, achei. Vou te mandar a foto. Ah, chegou, agora sim. Determine N para que se tenha. Ah, sim, aquela parte de contagem ainda, né? Uhum. Essa parte aí eu sou péssima. Mas pelo Entendi. menos eu fui melhor nessa prova. Eu tirei 68%. 68? É, Ah, é que aqui na contagem tu só tem que usar sempre a mesma técnica. Sempre a eu mesma. tenho muita Que, dificuldade de fazer que isso. é, aham, mas se tu saber essa técnica, tá resolvido. Que é a técnica de cortar o N fatorial. Né? O nosso foco num problema como esse é sempre cortar o N fatorial. Sempre cortar o N fatorial dá usando a seguinte relação. Qual é a relação? É uma relação que vai ao centro do que é o N fatorial. Então é o seguinte: N fatorial pode ser escrito como N mais 1 vezes N fatorial. N fatorial pode ser escrito como N vezes N mais 1 fatorial. N menos 1, Uhum. desculpa. Menos 1. Né? Por quê? Porque, por exemplo, se tu tiver 4 fatorial, 4 fatorial não é 4 vezes 3 fatorial? Sim. Concorda comigo? Pois é, então essa estratégia ela vale sempre, não vale só para o primeiro caso. Tu também pode fazer assim, ó. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Uhum. Pode ir na ordem que tu quiser. Então, a estratégia vai ser essa, vai ser cortar os fatoriais para que a gente tenha só n's normais e assim consiga isolar para encontrar o valor do n, que é o que o problema pede, né? Sim, Então, nosso foco é cortar os n's, beleza? beleza. Então, a gente sempre corta a partir do menor, porque o que a gente consegue fazer é reduzir, né? Olha só, eu tinha um n, que é um valor maior que n menos 1. Então, eu vou conseguir cortar sempre o fatorial quando eu tiver menores n's. Né? O que, que eu quero dizer com isso? O n mais 2. Eu posso escrever n mais 2 fatorial como n mais 2 vezes n mais 1 vezes n fatorial, sacou? Sim, E o n mais 1 também. Posso escrever como n mais 1 vezes n fatorial. Igual a 1 sobre 48. E agora eu posso cortar todos os n's fatoriais que apareceram. Porque ele era o menor que tinha. Beleza? beleza. Então vai ficar n mais 2, n mais 1, mais n mais 1, igual a 1 sobre 48.
E a partir daqui, você saberia resolver? Hum, mais ou menos. Eu ia fazer, ia multiplicar isso, ó. Bem, aqui virou matemática básica, né? Porque é só encontrar o n, é tipo encontrar o x, sacou? Então tu Não, pode, por sim, exemplo, multiplicar cruzado, daí tu vai ter 48 igual aquele monte de n lá, né? Vou aumentar aqui. Beleza. Então vai ficar, né? Vamos lá. 48 igual a isso aqui tudo. Nossa, minha letra tá horrível, mas é a fome. N mais 2 vezes N mais 1. Bem, aqui tu pode fazer o chuveirinho, certo? certo. Tá. N quadrado mais N mais 2N mais 2 e ali mais N mais 1. Beleza? Beleza. N quadrado, esse e esse, 4N, esse com esse, 3. Então aqui tu tem que resolver uma báscara, né? Sim, sim. E aí, sabe resolver as báscarazinhas? Sei. Boa. Agora, só um instante. Pô, eu cheguei a alguma coisa assim. Chegou lá? Deixa eu ver o que você fez ali então. Eu cheguei numa báscara, mas estava errado. Não eram os mesmos números que os meus, então. É, eu tinha chegado a n ao quadrado mais 3n menos 45. Eu cheguei em vez É, de. eu acho que tu errou alguma coisa no caminho. Hum. Deixa eu ver o que você fez ali. Cara, você só errou algum. Você só errou nessa primeira parte ali, né? Mas você tinha a ideia certa em mente. Agora eu tô vendo o que você fez aqui. Ah, mas você tinha a ideia certa em mente, né? Mas você cortou errado. Só isso. Tipo, você fez tudo nada a ver ali no começo. Mas a sua ideia tava certa, entendeu? Ah, já achei aqui o resultado, calma. Aham. Mas tu percebeu o que que tu errou? Que foi nesse começo aqui, né? Sim, é porque essa parte aí eu não tava sabendo. É, tu tem que, tipo, aqui nessa parte, o problema é que o pessoal no ensino médio ainda quer meio que só decorar uma fórmula. E não é fórmula, né? É tu analisar o que tu vai ter que adaptar no teu problema para poder cortar. Hum, Nesse problema foi, né, desenvolver até que aparecesse o N fatorial em todo mundo. Num outro problema já vai ser outra coisa, entendeu? Então é não tem isso. Esse fórmula sim é o decorada pior. aqui. Pois é, mas esse é o pior de todo mundo, não se preocupe. Aí n vai ser igual a 5, então. N igual a 5. É, porque as raízes são menos 9 e 5. Isso aí, isso aí, isso aí. Show de bola. Gostei de ver, gostei de ver. Beleza. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos. Melodia, é uma sequência de notas musicais. O que é isso, cara? Vamos ver. Para compor um trecho de três notas musicais sem repeti-las, o músico pode utilizar até. É, isso aqui é contagem, né? É, E daí contagem é sempre aquele mesmo esquema, né? Você pode pensar em roupa e coisa assim.
Mas parece que você fez do jeito que eu começaria também, mas você errou. Vamos tentar entender o porquê. Nem li o problema todo. O músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. Qual é o número de melodias diferentes possíveis de ser escritas? Bem, eu faria o mesmo que você fez. 7 vezes 6 vezes 5. Você errou na multiplicação, eu acho. Mentira, eu vi. Eu Calma aí, acho que foi isso. peraí. Aí avacalhou, Agora, hein? Vamos ver. caraca, eu errei na explicação. Que Errou na burra. multiplicação, é 210. Putz, que droga, hein, cara. Aí complica, né? Aí Pô, não dá aí pra ferrou. revisar. 7 vezes 6 vezes 5, 200. Aí não. Mas, bem, você sabe fazer, então. Pô, pelo menos Pelo isso. menos eu entendi aqui, então. Que bom. Mas ela me deu 0,9 em vez de 1. Então tá bom. Então tá bom, né? Não te descontou tanto. Também, não sei se vai de 1. Acho que sim. Essa professora foi até bem boazinha comigo. É, porque esse erro aí, pelo amor de Deus. Assim, eu erro essas coisas em aula, mano. Eu Não já sei. tava desestabilizada na outra perna. Ah, é, né? Tem isso. Psicológico. O pior de tudo é o psicológico. Porque às vezes você sabe fazer a conta, mas como você não tem confiança, né? Aí Uhum. complica. Ahn, Sabe como fazer essa agora, depois de toda a nossa conversa? Vamos? Não, mas você sabe? Tava esperando você fazer. Não, eu sei, eu tava tentando fazer também. Mas eu Essa não. aqui me parece um pouco mais chata, porque tem muita gente diferente e tal, né? É, eu, tipo. Não sei, eu faria da mesma forma, entendeu? Que eu tinha feito. É, o chato é que agora tem esse negócio do Antônio e da Clara sempre juntos, né? É, esse negócio de sempre juntos eu não sei muito bem fazer, não. Vai ser meio que eles são uma pessoa só. Na É, real, é isso isso. eu pensei nisso, fazer tipo um bloquinho, né? Isso. Então é basicamente isso. Na verdade, tu não tem 6 pessoas, tu tem três, né? Então é É, 3 vezes 2 vezes 1, só isso. isso aí Certo? eu fiz. E daí dá 6? Dá 6. Ah, não, só que tem um problema, né? Não, não tem problema nenhum. Não tem problema. É só isso? Só Televisor. isso. Pô, eu multipliquei por 6, não sei por quê. Eu achei que eles tinham que permutar, sei lá. Tipo, multiplicar pelo número de assentos, não sei. Não, não. Nada a ver. Esquece que são 2 pessoas. Coloca elas juntas assim, amarradas. Que saco. Só isso. Viu como era fácil? Hum, Acontece, minha amiga, acontece. não sei. Aí a 10 foi minha alegria, porque foi anulado. É de seno? É, Seno e cosseno, sei lá.
Aí eu botei, não tem comando. Eu escrevi do ladinho, não tem comando. Bem, qual seria aqui, né? Ele quer saber. Ah, não tem como não tá pedindo o que ele quer, né? Quem é o A e quem é o B, né? Por isso que foi Pô, mano, anulado, entendeu? Aí eu pô, mas chutei o. sacanagem, hein? Vocês também pedem, né, cara? Pelo amor de Deus. Claro que o A era o. Claro que o primeiro era o A e o segundo era o B, né? Sacanagem, cara. Será que eu acertaria? Nem sei, porque eu nem fiz a questão. Deixa eu pensar aqui. A questão é, você precisa descrever a função seno, né, que tem uma amplitude de 3. Então, a princípio eu pensaria em B em C, mas vamos ver as opções de frequência ali, que é o B, né, o cara de dentro. Bem, tá vendo que ele tá chegando no máximo em pi quartos? Uhum. Pois é. O Calma aí, máximo do seno é quando. Oi, diga. posso relembrar, tipo, o que que é o A, o que que é o B? Claro, o A é a amplitude. Então, tu tem que pensar numa função seno normal, por exemplo. Seno de x, né? Essa função ela vai de -1 a 1. Então, naturalmente, ela é uma funçãozinha assim, que vai de -1 a 1. Só que quando tu coloca um número na frente, né, por exemplo, 3, ela vai de -3 a 3, como ela Hum, tá indo aqui, tá vendo? entendi. Então é isso que faz ela ter essa amplitude maior que um seno normal, que só vai de -1 a 1. Só que o Mas seno natural. a amplitude é do 0 ao 3, seria? Isso, exatamente. Sempre do meio da onda até o topo dela, ou até Tá, a parte de baixo. Então, do meio a topo deu 3, então por isso a amplitude tem que ser 3. Beleza? beleza. E o que que é o cara de dentro? A frequência, né? A frequência tem a ver com onde ela fica no ponto de máximo dela. A gente sabe que o seno é 1 quando o ângulo é 90 graus, né? Ou π sobre 2. Uhum. Então vamos dizer assim, né? Ele chega no máximo em π sobre 2. Ele precisa andar π sobre 2 para chegar no máximo. Só que o que está acontecendo aqui? Ele precisou andar menos para chegar aqui. Ele só com π quartos já foi suficiente. Com π Sim, quartos ele já chegou no ponto de máximo dele, certo? certo. Então o que tem que acontecer? Para que um seno chegue no ponto de máximo, a parte de dentro dele tem que ser π sobre 2. Isso não mudou o fato aqui. Só que a gente viu que foi para o x igual a π quartos que ele chegou no ponto de máximo. Então isso tem a ver com o b. Devido ao valor do b que ele ficou com ponto de máximo em π quartos. Que Então foi dividido por 2, né? fazendo uma breve substituição aqui, o b é igual a 2, É, entendeu? Porque o que que acontece? Então a frequência é maior. A frequência sendo maior significa que ele completa ondas mais rápido, que é o que a gente está vendo aqui. Ele chegou mais rápido no topo do que um seno normal, não é mesmo? sim, Ele chegou antes, ele chegou em pi quartos. Pi quartos é metade de pi meios. Pi quartos é 25% de pi, enquanto pi meio é 50%. Ele chegou antes. Né? Então eu quero dizer, é por causa da frequência que é mais alta. Então a frequência sim. é 2, a frequência é o dobro. Então por isso que a resposta é B, tá bom? É. Pô, então eu errei com força mesmo. Errou tudo. Tudo que dava pra Não errar, você errou. acertei nenhum valor, né? É porque eu não sei lá. Sem comando complica. Beleza, bora pra próxima? Bora. Agora sim começou a análise combinatória mesmo. Análise combinations, vamos ver aqui. Pô, mano, não falei nada nessa prova, hein? Tá doido, tudo rasgado aqui. É porque eu tinha grampeado, eu fui arrancar e rasgou. E aí, sabe resolver? Tem 10 alunos e 5 alunos. Formam condições de 4 alunos e 3 alunos. Não, essa em que participa o aluno X e não participa o aluno Y, eu não entendi, não. Eu vou fazer combinação, né? Ahn, deixa eu pensar aqui. Uma classe tem 10 alunos e 5 alunas. 15 pessoas ao total. Forma-se comissões com 4 alunos e 2 alunos. É o número de comissões que participa o aluno X. Não... Hã? Que? Quem é o aluno X? Eu não entendi, assim. O que é isso, cara?
É aí que. Que viagem é essa, velho? Quem é o aluno X, meu? Tá, tem 10 alunos, mas talvez um dos alunos se chama X, e daí a aluna se chama Y. Quatro alunos e duas alunas. Não tenho ideia, desculpa. Isso aí não tô entendendo nada. Não, pra mim, eu imaginaria, tipo, é um aluno aleatório e de um e um aluno aleatório de outro, sei lá. É, o que eu, talvez, assim, para não ser bem preguiçoso, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os 4 alunos meninos aqui, e as duas meninas aqui, tá bom? Então a comissão é isso, certo? Agora, vamos colocar em cada casinha aqui, né, a representação aí das pessoas. Então, determina o número de comissões que participa o aluno X. Tá. Então vamos fazer que o X aqui é fixo. Sei lá. Então tem um aluno menino que é fixo aqui. Então vai sobrar quantos meninos ainda? Porque são 10, mas um deles eu peguei, então tem 9. 9, né? 8 e 7 meninos. Sei lá. E É, não participa aluna não Y. são só 5 alunos? Não, 10 alunos. Ah, tá, que eu considerei alunos como se fosse juntando os dois, entendeu? Sei Pois lá. é. E não participa aluna Y. Então participa todas as outras alunas. Então, tipo, nessa brincadeira aí das alunas, só vai ter 4 meninas que podem participar. Então, 4 vezes 3. Eu penso dessa forma, tá? Então, na prática, vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 4 vezes 3. Deve ser isso mesmo. Ela me deu meio certo, então eu acertei alguma coisa. Deu 6.048 a resposta. Depois tu vê que tá prof, mas eu acho que é isso, tá? Não tem por que não ser, né? Ah, Uma breve refletida aqui. Né? Tu tem que fixar um aluno ali, dos 10, um tá fixo. Aí tu pode escolher os outros 9, 8, 7, beleza. Depois das meninas ali, tu não pode uma delas, né? Definitivamente a Y não vai participar. Então, 4 das que sobraram vezes 3. Beleza? ah, Até que agora, faz sentido, né? Beleza? beleza. Então tá bom. A 12 foi brincadeira, porque eu só não racionalizei. Ah, então deixa quieto, né? Coisa de E só ângulo. que, calma aí, nem sei se eu. Tipo assim, eu tenho dificuldade em racionalizar quando tem duas raízes diferentes, tipo, como deu o resultado. Mas é 40 fazer. É só fazer o que ele mandou aqui, né? Quando tu tem uma raiz na parte de baixo, a única coisa que tu tem que fazer é multiplicar a raiz de baixo em cima e embaixo. Por quê? Por que que a gente faz isso? Esse é o problema de vocês querer decorar tudo, né? A gente tem que multiplicar a raiz de baixo, porque multiplicando ela por ela mesma deixa de ser raiz. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 2 vezes 2, que é a raiz de 4 que é 2. Então é por isso que a gente multiplica pela de baixo, entendeu? Ah, mas aí ficaria raiz de 6 em cima, né? Isso, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Então Quando tem 20 raiz 20 nos raiz de dois, né? 6. Tu junta, né? Exatamente. 20 raiz de 6, exatamente. Daí deixa de ser um número com a raiz embaixo, né? Uhum. Mas, peraí. Aqui eu fiz o quê? Eu fiz lei dos senos, né? Tu fez lei dos senos, exatamente. Tá. Que é quando a gente tem os ângulos, né? E que é um dos lados. E a lei dos cossenos seria. Quando a gente tem dois lados e um ângulo. Então, quando a gente tem mais ângulos, a gente usa a lei dos senos. Quando a gente tem mais lados, a gente usa a lei dos cossenos. Tá. Basicamente é isso. E agora vamos para a última. Esse. Aqui a gente começa. Ah, essa aí eu acertei. Pois é, né? Você acertou. Foi tranquila para ti? Essa aí eu acho que foi.
É só um enunciado que assusta, mas no fim, né? Cão que ladra não morde. Enunciado grande assim, normalmente é grande porque te dá bastante informação. Se tu respirar bem e ficar calma durante a resolução, a resposta sai, né? Sai. Então, beleza. Fizemos tudo aí. Belezinha? Beleza. Então tá bom. Precisar de qualquer coisa, é só chamar, tá? Tô sempre no Whats. Se surgir qualquer dúvida, aí, professor, não entendi isso aqui, me dá uma explicação rapidinha. Posso tentar te explicar por áudio, se for o caso, etc. Beleza? Beleza. Então tá bom. Precisando é só chamar. E sempre que quiser umas aulinhas, tenta chamar com antecedência que rolam uns descontos, beleza? Tá. Falou, tchau, tchau. Bom domingo pra Falou. você. Tchau pra você também.